Dando continuidade à série sobre transtornos alimentares, influenciada pelo mês Setembro Amarelo, hoje o tema é bulimia, que não tem nada a ver com bullying, ou às vezes acontece também bullying, mas não é diretamente bullying, é bulimia, é outra coisa. Mas antes de mais nada, gostaria de esclarecer que esta blusa não tem nada a ver com opções políticas, ela representa única e exclusivamente a nossa seleção canarinho, por onde já passaram os maiores jogadores da história do nosso sagrado futebol. Então você não me venha... Tem que ser mais light, né? mais devagar, tá? Então você não me venha dizer que esta blusa tem relação política. Seguindo nessa série de vídeos sobre transtornos alimentares, eu acho que no vídeo anterior eu falei assim, que é uma série de vídeos como se fosse uma coisa assim muito grande, eu não sei se tu teve essa impressão também. Mas não é tão grande, mas é uma série, porque né, tem mais de um capítulo, tem mais de um vídeo, então eu considerei a série, eu continuo assim. Há quem diga que falar sobre isso não é a melhor opção, eu já discordo um pouco. Eu sempre achei que o conhecimento e a informação são as melhores armas que a gente tem para resolver algum problema, então eu vou continuar falando sobre o assunto, mas se você pensa diferente de mim, eu tenho um recado para você. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Bom, hoje o assunto é sobre bulimia, que é um transtorno alimentar caracterizado por episódios de compulsão alimentar seguidos de medidas compensatórias. O valor calórico que esses indivíduos ingerem em um episódio pode ultrapassar até a recomendação diária dele. Normalmente o indivíduo com bulimia está acima do peso. A bulimia também acontece em torno de 10 vezes mais em mulheres do que em homens. Normalmente o início dos sinais e sintomas também é na fase de adolescência. O índice de mortalidade é um pouco menor, fica em torno de 2%. Mas novamente ninguém deveria chegar a óbito a partir de consequências da bulimia. E quais seriam essas medidas compensatórias? Entre as medidas compensatórias estão a provocação de vômitos, o uso de laxantes ou diuréticos, o jejum prolongado e a carga excessiva de exercícios físicos. Ora, pense, após se alimentar, quais são as medidas lógicas que te permitem não acumular tanto peso? É não absorver os alimentos a partir dos vômitos ou laxantes. É diminuir o seu peso, mas aí em forma de água com o uso de diuréticos. É não se alimentar mais durante um longo período, fazendo esse jejum prolongado, ou equilibrando esse balanço energético, gastando muito mais energia nas horas subsequentes. O problema é que nenhum desses métodos é realmente efetivo para o não acúmulo de peso. Bom, primeiro, estudos já viram que aproximadamente 50% das calorias ingeridas ainda são absorvidas, mesmo que você provoque vômitos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Além disso, os vômitos provocados têm sérias consequências. Normalmente o indivíduo usa algum objeto para provocar esse vômito, então há lesão do esôfago e cordas vocais, pela fricção mecânica mesmo do objeto. Além disso, o conteúdo que vem do estômago e retorna para a boca traz com ele o ácido gástrico, um ácido poderosíssimo que o nosso estômago produz todos os dias. Você produz um ácido bem forte dentro do seu estômago. O único lugar do nosso corpo que é preparado para receber o ácido gástrico é mesmo o estômago. Esse ácido em contato com o esôfago e com a boca pode causar lesão no revestimento deles. Além disso, essa pessoa pode ficar com alguns problemas dentários, porque o ácido gástrico também tem efeitos negativos sobre os dentes. O uso contínuo de laxantes diminui demais o aproveitamento de alguns nutrientes que são absorvidos no intestino. Além disso, a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias que vivem no seu intestino. Você tem mais bactérias do que células no intestino, diminuindo a carga de bactérias positivas e deixando muito mais aquelas negativas. Negativa, baba, negativa. Além disso, quando você cessa o uso de laxantes, o seu intestino ainda pode ter problemas em absorver alguns nutrientes. O uso de diuréticos aí, na verdade, ajuda muito pouco, porque o peso perdido é em forma de água e não de gordura. Então, o acúmulo de gordura vai acontecer e você ainda pode ter um caso de desidratação. Então, não tem mesmo por que usar. O jejum prolongado também não é uma boa alternativa. Como consequência de um longo período de jejum, você pode ter uma nova compulsão alimentar, já que a fome estará bem aumentada depois de muitas horas. Além disso, haverá perda de massa muscular, porque você ficou muitas horas sem ingerir nenhum aminoácido. O exercício em excesso para compensar aquela alimentação exagerada é uma estratégia muito comum de quem sofre de bulimia. Lesões musculares, fadiga generalizada e, em últimos casos, a morte podem ser provenientes de um exercício em excesso e não supervisionado. Resumindo, nenhuma dessas técnicas vai resolver o problema anterior, que foi a ingestão excessiva de alimentos e nutrientes. Assim como na anorexia, a bulimia também coincide com outros transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade,
e o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Botou piada do TOC de novo? Não botou. Dessa vez não teve piada do TOC. Ai, pelo amor de Deus. O que se deve fazer é buscar ajuda para que esses eventos de compulsão alimentar não aconteçam. Por um lado bom, os indivíduos que sofrem de bulimia costumam procurar muito mais ajuda quando comparados à anorexia, por exemplo. Isso porque eles acabam sentindo vergonha dos sintomas. E ao invés de esconder, eles querem na verdade parar com isso. O apoio dos familiares mais próximos também é fundamental no tratamento da bulimia. Bom, os gatilhos de compulsão alimentar devem ser tratados e envolvem uma abordagem multidisciplinar, principalmente com psicólogo e nutricionista. Em alguns casos, o médico também se faz presente. O exercício físico também pode ser fundamental na rotina de uma pessoa que sofre com a bulimia. Então, o profissional de educação física também pode ser peça importante no tratamento. Novamente eu te digo, você pode ter papel fundamental na detecção e recuperação de uma pessoa que sofre com transtornos alimentares. Procure não tirar sarro ou zombar de pessoas que estejam abaixo ou acima do peso, ou que você perceba que não se relacionam tão bem com a comida. Bom, eu espero que apesar de um assunto um pouco mais delicado, você tenha gostado do vídeo e das informações contidas nele. Então eu espero que você se manifeste e diga o que você achou sobre esse vídeo, mesmo que ele seja uma crítica. Eu fico por aqui, novamente foi um prazer falar para o meu celular e você assistir desse lado. Um abraço e até a próxima!